Começamos o nosso giro de informação, como sempre, estamos começando por aqui com a repercussão da nossa enquete do dia de ontem. Nossa enquete do dia de ontem, nós repercutimos aqui a questão da pressão aí que fez o PCC, fazendo lista de exigências para não deflagrar ataques lá no Distrito Federal. Isso aconteceu no dia 28, né? E a gente repercutiu isso na enquete do dia de ontem. Eles fazendo exigências do tipo extensão do tempo de visitas das 9 às 15 horas, melhoria na qualidade da alimentação servida para os detentos, reduzir a superlotação das celas, redistribuindo os encarcerados para outras unidades prisionais e aumentar o rol de critérios de análise para que a visita íntima possa alcançar mais presos e fazendo ameaças de fazer aí ataques a autoridades lá de Brasília caso suas exigências não fossem atendidas. E a gente repercutindo então o que fica demonstrado através desse tipo de episódio. Vamos ver como é que ficou a votação. Nós tivemos 42% das pessoas que votaram dizendo que isso se deve a anos de apologia ao crime, impunidade e leniência do judiciário. Ou seja, na visão da maioria das pessoas é algo difícil de mudar então, porque está incrustado aí na sociedade brasileira anos de apologia ao crime, né? Que isso é feito através da mídia, através da própria educação, impunidade e leniência do judiciário, que também modificações profundas no judiciário, a gente sabe que não é algo simples de ser implementado em qualquer instância, em qualquer país. Então, essa foi a maioria. Na segunda colocação, com 36,1%, o poder do crime organizado no Brasil. Logicamente que o crime organizado tem muito poder, tem grana, né? Tem dinheiro envolvido, tem armamento pesado envolvido e tem muito poder e está infiltrado na política, está infiltrado aí em vários âmbitos da sociedade. Essa é a realidade também do crime organizado no Brasil. A terceira alternativa com mais votação foi o descaso do governo federal com a segurança pública, com 21,7%. E ser um problema isolado do Distrito Federal não teve nenhum voto, absolutamente nenhum voto na enquete de ontem, essa alternativa. Muito bem. E olha só, ontem, na ida do prefeito para Florianópolis, ele esteve com o deputado e secretário de Estado de Infraestrutura, o Gerry Comper, que repassará recursos para a pavimentação aqui da Rua Marília, no bairro Tiroleses. E nós vamos acompanhar um pouco do que disse o prefeito a respeito dessa situação. Pessoal, estamos aqui na Assembleia Legislativa com nosso amigo, deputado, secretário de Infraestrutura, Gerry Comper, e levando também uma boa notícia à nossa cidade de Timbó. Recursos para a pavimentação da Rua Marília. Agradecemos sempre, deputado, secretário de Infraestrutura, Gerry, pela parceria e pelo olhar atento também à cidade de Timbó. Prefeito, eu que agradeço pela visita. Hoje estamos como deputado, voltamos amanhã como secretário de Estado e o nosso objetivo é sempre poder ajudar as cidades, as pessoas. E Timbó também nos colocou aqui na Assembleia Legislativa, por isso nosso compromisso com essa cidade é a gente poder sempre fazer mais e melhor. E a gente tem um carinho muito grande por essa cidade, especial ao prefeito Jorge, amigo de longa data. Tenho a certeza que essa cidade vai ser muito bem contemplada. O que nós podemos fazer, não tenho dúvida, prefeito, do nosso compromisso com o Timbó. Conte sempre com a gente. Valeu, deputado. Obrigado. Abraço. Esse foi aí o prefeito Jorge Krieger anunciando então recursos para a pavimentação da Rua Marília, depois da sua visita ao secretário de Estado aí, o Gerry Comper. E olha aí, a gente anunciou aí o resultado da nossa enquete do dia de ontem. Vamos repercutir também nesse momento a enquete do dia de hoje. Afinal, ontem conseguiu-se aí assinaturas suficientes para a abertura da CPI do abuso de autoridade. A proposta da CPI visa investigar excessos e restaurar equilíbrio dos poderes na democracia brasileira. A ação promovida pelo Partido Novo precisava de um total de 171 assinaturas para ser oficializada. Agora, se vai ser aberta, não vai ser aberta, aí depende também do presidente da casa, Arthur Lira, que não tem vontade nenhuma aí de abrir CPI contra
os ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver o que vai acontecer com essa que teve assinaturas suficientes para ser oficializada. E a gente pedindo aqui, na sua opinião, essa CPI terá algum efeito prático caso ela venha a ser aprovada e venha a ser instaurada? Você acha que essa CPI terá algum efeito prático? Tem 3 alternativas: sim, não, e aí tem uma terceira alternativa dizendo, mesmo que não tenha efeito, é importante para pressionar por mudanças. Se não tem algum efeito prático lá, porque a gente tem visto aí que as CPIs têm sido usadas mais para palanque político ultimamente, e as CPIs têm caído aí numa vala comum de inutilidade no nosso país. Essa é a grande verdade das últimas CPIs que a gente tem visto. Nós vamos dando sequência aqui então na nossa programação de notícias. Olha, o prefeito de Rio dos Cedros se filia ao PL a convite do governador Jorginho Melo. O prefeito da cidade de Rio dos Cedros, Jorge Luiz Stolf, é o mais novo filiado do Partido Liberal. O ato aconteceu em evento realizado em Florianópolis na noite da terça-feira ainda, dia 28. O momento foi marcado pela presença do presidente estadual do PL, o governador Jorginho Melo, que conduziu a assinatura da ficha de filiação do prefeito. A filiação foi permeada por um clima cordial, afetuoso, onde o governador referiu-se ao prefeito como uma figura trabalhadora, dedicada e corajosa. Em suas palavras, Jorginho destacou: esse é tinhoso, é trabalhador, é dedicado, é corajoso. Muitos dizem que ele é positivo demais, mas eu adoro gente assim, e que o que não pode ficar é rechonchudo, sem fazer nada. Seja muito bem-vindo, conte comigo, conte com o meu partido e com todas as lideranças que estão aqui, ressaltou o governador Jorginho Melo, aí na filiação então do prefeito de Rio dos Cedros. É a movimentação dos partidos e especialmente do PL que está angariando aí filiados de peso para fazer muitos prefeitos durante a eleição do próximo ano. Esse é o objetivo do partido aqui em Santa Catarina e em todo o Brasil. Vamos ver o que acontece aqui em Timbó. A expectativa é com relação a Timbó. Fica o Jean Schitze no partido, como líder do partido, como candidato a prefeito aqui da cidade de Timbó pelo PL. Vão acontecer mudanças. O Schuster aí está como coordenador aí nos bastidores também das campanhas aqui da nossa micro-região. Ele não é só candidato a prefeito, o Lércio Schuster lá de Indaial, mas ganhou aí do governador Jorginho Melo a possibilidade, isso é o que rola nos bastidores aí também, ganhou a possibilidade de coordenar as campanhas aqui na nossa micro-região do PL, inclusive Timbó estaria aí no rol dos municípios que o Lércio Schuster estaria articulando pelo PL, as filiações, fazendo parte, inclusive, dessas articulações, a própria filiação lá do Jorge Stolf, lá de Rio dos Cedros. Vamos ver, nos bastidores, a campanha eleitoral de 2024 para as prefeituras já começou faz tempo e está fervendo. E evento do Novo em Timbó com o Deltan Dallagnol e o deputado federal Gilson Marques. O Partido Novo de Timbó convida toda a comunidade a participar do almoço com a presença do ex-deputado e embaixador do Novo, o Deltan Dallagnol, e o deputado federal Gilson Marques. O evento acontecerá neste sábado, dia 2 de dezembro, das 11 às 14 horas, no Clube de Caça e Tiro Frederico Donner, ali no bairro das Capitais. O valor do ingresso é de R$35. Gilson Marques foi eleito o melhor parlamentar de Santa Catarina pelo ranking dos políticos na 56ª legislatura, 2019 a 2022. E Deltan Dallagnol é considerado um símbolo do combate à corrupção no Brasil. Muito bem, esse evento do Novo que acontece no próximo final de semana, trazendo aí o Deltan Dallagnol para Timbó. Evento que acontece ali no Clube de Caça e Tiro Frederico Donner, portanto. E olha, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu se manifesta sobre a guerra contra o grupo Hamas. Vou colocar aqui as palavras que o Netanyahu falou numa coletiva de imprensa em que ele participou, dizendo o seguinte: depois aí da libertação de alguns reféns, desde o início da guerra, estabeleci 3 objetivos: a eliminação do Hamas, o regresso de todos os nossos raptados e garantir que Gaza nunca mais será uma ameaça para Israel. Esses 3 objetivos permanecem em vigor.
Na última semana alcançamos um feito muito grande, o regresso de muitas dezenas dos nossos sequestrados. Há uma semana isso teria parecido inimaginável, mas conseguimos. Nos últimos dias surgiu a questão: depois de esgotada esta fase de regresso dos nossos raptados, Israel voltará a lutar? Aqui vai minha resposta: um inequívoco sim. Não tem como não voltarmos a lutar até o fim. Esta é a minha política, todo o gabinete a apoia, todo o governo a apoia, os soldados a apoiam, o povo a apoia. Isto é exatamente o que faremos, declarou Benjamin Netanyahu ontem, dizendo que a guerra contra o grupo terrorista Hamas não parou, vai continuar até que os 3 objetivos que ele colocou aqui estejam alcançados, que são a eliminação do Hamas, o regresso de todos os raptados e garantir que Gaza nunca mais será uma ameaça para Israel. Olha, e falando em Israel, nós temos aqui uma notícia e mais uma daquela série A Cara de Pau Não Tem Limites. Por quê? Mohamed, um menor de idade que foi libertado nos últimos dias no acordo para resgatar os reféns israelenses do Hamas, deu uma entrevista para a imprensa árabe no dia seguinte de sua soltura. Na frente das câmeras, ele apareceu com as 2 mãos enfaixadas e contou como foi maltratado na prisão em Israel e como os israelenses quebraram as suas 2 mãos. Acontece que o serviço prisional filmou todo o processo de soltura dos presos e nas imagens de soltura de Mohamed, o rapaz aparece saudável e ileso, inclusive usando as mãos livremente. Resumindo, parabéns aí, Hollywood tem mais uma nova estrela. Pois é, o Hollywood é Palestina misturada com Hollywood, porque tá aparecendo cada coisa lá. Um outro exemplo aí que tem circulado também, de uma mulher que cometeu crimes e foi presa lá em Israel. Inclusive, ela foi presa porque o carro-bomba em que ela estava, ou a bomba que ela tinha lá, explodiu antes do tempo e com ela. E ela teve queimaduras graves, inclusive pelo corpo todo, pela face. Foi atendida pelo Serviço Médico de Israel antes de ficar presa, mas logicamente que as marcas da queimadura ficaram pelo seu corpo, e também daí botando uma foto do antes e depois e dizendo que aquela situação lá teria acontecido durante a sua prisão em Israel, mas não fala que a bomba que ela queria utilizar contra judeus, contra Israel, explodiu na sua própria mão e foi o que lhe causou aí todo o estrago, todas as queimaduras. Então, tem uma série aí dessas questões hollywoodianas, vamos dizer. Hollywoodianas, exatamente, que circulam aí pelas redes sociais, mas hoje ainda bem, né? É por isso que querem tanto regular as redes sociais, bloquear redes sociais, países que não têm democracia. Está acontecendo lá na Rússia, por exemplo, depois da guerra contra a Ucrânia, o que a Rússia apertou o cerco lá e está proibindo a utilização de redes sociais, de imagem. Quem fala mal da guerra, quem fala mal da Rússia na guerra contra a Ucrânia está sendo lá execrado, está sendo preso, tendo suas redes sociais bloqueadas lá na Rússia. É uma festa o que está acontecendo por lá. E então, nem precisamos ir tão longe, desculpe interromper, Odair, mas ontem também, recentemente, na Venezuela, né? Nelson Pinheiro, que é um político opositor lá ao ditador da Venezuela, foi preso também por falar, vamos dizer, contra o atual governo da Venezuela nas redes sociais. Então a gente nem precisa ir tão longe lá para a Rússia. Aqui do nosso país vizinho está acontecendo a mesma coisa. E nem precisa ir tão longe na Venezuela. Nós vemos isso acontecendo aqui no Brasil também. Quantas pessoas estão com as suas redes sociais bloqueadas aí por conta do período eleitoral, principalmente, não tiveram mais sua rede social liberada? Enfim, uma situação em que a nossa liberdade de expressão está realmente em risco. E ainda para complementar essa informação, ontem aí saiu uma decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que veículos de comunicação são responsáveis pelas entrevistas que colocam no ar. Então, se o entrevistado vier aqui falar alguma bobagem
e acusar alguém, falar e na visão, né? Na visão de quem ouve lá falar alguma bobagem, o veículo de comunicação pode ser responsabilizado também. Porque se você entrevista alguém, o cara vem aqui falar alguma bobagem, você dá o direito de defesa também para a parte que foi acusada ou que está envolvido na polêmica, e é assim que funciona o direito da liberdade de expressão. Mas agora tem que se tomar cuidado, agora tem que estabelecer a pauta da entrevista antes. Olha, não pode falar isso, não pode falar aquilo, e aí a liberdade de expressão cada vez mais indo pelo ralo. Olha, o governo de Santa Catarina anuncia 150 milhões para a recuperação de cidades atingidas pelas chuvas. Ontem, quarta-feira, o governo do estado de Santa Catarina anunciou a distribuição de 150 milhões aos municípios catarinenses atingidos pelas chuvas de novembro, por meio de um segundo pacote de ações do programa Recupera Santa Catarina. Conforme dados do governo estadual, em um intervalo de 60 dias, 70% dos municípios catarinenses foram atingidos pelas chuvas, o que corresponde a 209 cidades. Além disso, 195 prefeituras decretaram situação de emergência e outras 14 estão em estado de calamidade pública. Situação, vejam só aqui o que acontece em Santa Catarina. A gente não tem nem ideia, fica às vezes restrito aqui a nossa região, a nossa micro-região, mas 195 prefeituras do estado decretaram situação de emergência e 14 em estado de calamidade pública em função desses últimos 60 dias de chuva aqui no estado de Santa Catarina. Por isso, o governo do estado separou os municípios em 5 grupos de acordo com os critérios analisados. O coronel Fabiano de Souza, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina, foi porta-voz da explicação do critério de distribuição para os municípios. Foram 5 critérios analisados, que incluíram até os atendimentos de emergência, as ações para reparar a infraestrutura danificada e também o atendimento humanitário enviado para as cidades. Foi provavelmente o maior evento climático enfrentado por Santa Catarina em 40 anos, menor apenas do que o que aconteceu em 1983, explicou o comandante. Nos primeiros grupos consta apenas um município, Rio do Sul, no Alto Vale, que vai receber 5 milhões de reais para a reconstrução. No segundo grupo estão 2 municípios e cada um vai receber 2 milhões e meio. No terceiro grupo estão 14 cidades catarinenses em que cada uma vai receber 1 milhão e meio. Já o quarto grupo contempla 129 municípios e para cada um será destinado 500 mil, e no quinto grupo 148 cidades que vão receber 350 mil reais cada uma. Pacote de auxílio milionário, então, anunciado aí pelo estado de Santa Catarina. Olha, a CCJ do Senado aprova a PEC que proíbe militares da ativa de se candidatarem. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou na última quarta-feira a proposta de emenda à Constituição 42 de 2023, que proíbe militares na ativa de se candidatarem em eleições. O texto segue agora para análise no plenário. De acordo com o texto, o militar federal que se candidatar a um cargo eletivo no registro da candidatura será automaticamente transferido para a reserva não remunerada. Com mais de 35 anos de serviço, o militar vai para a reserva remunerada. As novas regras não valerão para as eleições municipais de 2024. Conforme a legislação, entrarão em vigor somente 1 ano depois do início da vigência da emenda constitucional. Atualmente, o militar pode se candidatar desde que se afaste da atividade, caso tenha menos de 10 anos de serviço. Se o tempo de serviço for superior, deverá ser afastado pela autoridade superior e, uma vez eleito, passará automaticamente à inatividade no ato da diplomação. São ações aí que os políticos estão tomando contra os militares. Nós temos militares políticos também, hoje, claro, muitos políticos que são militares, mas desde o ano passado, desde as eleições, desde a eleição, do resultado das eleições, a gente vê uma movimentação para minar aí a candidatura de militares aí no processo eleitoral. E aos poucos estão conseguindo, e a gente não vê a classe militar se manifestando a respeito dessa situação. E assim a gente encerra o nosso bloco de informação na manhã desta quinta-feira.